A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 3, de 1 a 27. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. Então, o que nós vemos aqui? Que há duas dinastias, do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte é chamado de Israel e a capital é Samaria. O Reino do Sul é chamado de Judá e a capital é Jerusalém. A promessa de Deus era que não faltaria descendente para o trono de Davi. Então, o Jorão era descendente do Reino do Norte, de Acabe. Josafá era descendente de Davi. Então, eu acho importante vocês entenderem isso. Salomão tinha o reino unificado. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. Jeroboão e Roboão. Então, da linhagem ou da dinastia de Roboão, nós temos Asa, Atalia e Joás, que são personagens que nós vamos estudar. De Jeroboão, Acabe, que nós já estudamos, e Jeú, que também vocês viram quando chegou quando Deus deu mais uma missão para Elias. A gente já falou de Jeú. Então, o que acontece? Jorão, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porém, ele não foi igual ao pai e à mãe dele. Que vocês sabem quem é, né? Acabe e Jezabel. E o que quer dizer Jorão? Jeová é exaltado. O que quer dizer Josafá? Jeová julga. Então vamos para os 5. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Isso é muito comum. Quando morre um líder ou quando ele perde o seu poder, as pessoas querem mudar as regras do jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Havia altos impostos, tributos elevados, e o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Ou por qual caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Então, o que acontece? Quando o rei de Moabe se revoltou contra Jorão, Jorão pediu ajuda para Josafá. Porque, na verdade, são irmãos. É o mesmo povo que se dividiu em função do pecado da idolatria de Salomão, né? Então, eles fizeram uma aliança, um pacto para ir contra o rei de Moabe. E fizeram, quando ele responde pelo caminho do deserto de Edom, se tu olhar no mapa, tu vai ver que eles fizeram uma baita de uma volta para, vamos dizer assim, pegar o inimigo desprevenido. Aí vamos para o 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Aí aqui a gente viu uma coisa, que Josafá era descendente de Davi, mas bem diferente, né? Porque Davi consultava o Senhor, ele não dava um passo sem a permissão, a autorização, a licença de Deus. E aqui a gente vê que Jorão pede ajuda para Josafá e ele prontamente aceita, concorda, só que ele não consulta o Senhor. Ele não se humilha na presença de Deus para que Deus diga o que eles têm que fazer. E olha o que aconteceu. Depois de 7 dias, nesse caminho que eu falei para vocês, que é o mais longe de todos, o mais longo, tipo,
Era uma estratégia militar, né? Mas eles ficaram sem água. Aí vamos para o 11. Josafá perguntou, sempre que aí eles ficaram apavorados. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Então, no início, ele não teve discernimento de consultar o Senhor, mas quando deu errado a estratégia, ele lembrou de consultar um profeta, que no caso é Eliseu, que é o nosso personagem que a gente está estudando. Aí agora a gente vai ler vários versículos, tá? Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Aqui a gente vê a hostilidade de Eliseu e a autoridade. Não podemos esquecer que Eliseu era discípulo de Elias. Elias era o mestre de Eliseu, era o pai espiritual de Eliseu. E Elias sofreu nas mãos de Acabe e Jezabel. Então, Eliseu não deixou barato. Ele não deixou barato. Ele falou, ó, que tenho eu a ver com você? Vai falar com os profetas do seu pai, os profetas da sua mãe, sendo que todos já tinham morrido, né? Mas assim, ó, é importante a gente trazer a memória, que as pessoas às vezes têm amnésia, né, das coisas que acontecem. Vamos seguir. 14. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Eu admiro isso. A coragem de Eliseu. Tipo, ele não tinha medo de ser morto. Ele não tinha medo. Ele falava, como eu disse para vocês, Elias e Eliseu, eles são um tipo de João Batista. Eles simplesmente falavam o que tinham que falar e não tinham medo. Tanto que João Batista perdeu a cabeça, né? E ele deixa bem claro que sim, ele vai consultar o Senhor por causa de Josafá, por causa do trono de Davi, da descendência de Davi. Então, o desprezo dele para o Jorão, pelo reino do norte, por Acabe, Jezabel, toda a linhagem lá, a dinastia, fica bem claro aqui, fica bem claro. 15. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E isso é comum. A Bíblia diz que o louvor liberta. Quando nós estamos na presença de Deus, louvando, adorando, nada nos falta. Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que falar com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. A Bíblia diz que a gente se enche do Espírito Santo com louvor, com adoração. E aqui a gente está vendo que o profeta Eliseu estava buscando a Deus através do músico, através da música, através do louvor e da adoração. Isso também me lembra Davi, que tocava a harpa para libertar, acalmar, consolar Saul, que já estava sendo atormentado por espíritos malignos. Então sim, o louvor nos liberta e nos enche do Espírito Santo. 16. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã,
Eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Então, o que acontece aqui? Não veio uma chuva, não veio uma água, não veio vento. Mas quando eles apresentaram a oferta, o sacrifício, essas covas se encheram de água e conseguiu matar a sede do gado, dos animais e dos seres humanos também. Então, o que fica claro aqui? Um sinal, um prodígio, uma maravilha, uma demonstração do poder de Deus. Porque os 3 reis estavam unidos. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Que na verdade eram todos irmãos, todos parentes, contra Moabe, que a gente já tem estudado várias vezes, é um inimigo que perturba Israel, né? E aí é muito interessante que Deus deu uma ordem expressa. Deus mandou destruir tudo. Deus, entre aspas, pegou pesado. Porque havia uma regra, havia uma regra em guerras normais de que não se podia destruir as árvores frutíferas. Como hoje a gente vê que existe um tratado, existe coisas que são proibidas na guerra, uma ética durante a guerra. E neste momento o próprio Deus mudou as regras. Ele deixa bem claro que era para cortar as árvores frutíferas, que era para tapar as fontes de água e era para danificar com pedras todos os campos de cultivo. Então, Deus estava decidido a destruir Moabe através de Eliseu. Eliseu era o porta-voz, foi o porta-voz dessa ordem expressa de Deus para destruir Moabe. Porque não era de praxe fazer isso, de destruir as árvores, de tapar as fontes de água, de fazer tudo isso. Era muito radical. Deus estava realmente decidido a destruir Moabe, a dar Moabe nas mãos dos filhos de Israel. Então vamos agora para os 25. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam, taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Aresete ficou com suas muralhas. O que é essa Kir-Aresete? É uma cidade fortificada, é uma cidade murada, são muralhas, tá? Só essa cidade que ficou com as suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom. Porém, não puderam. Então, eu nem sei se eu posso ler isso aqui, se eu posso falar isso aqui. Então, eles pegaram seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e fizeram uma coisa bem séria, que tu tá lendo aí na tua Bíblia, eu também, tá? E houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Então, o que acontece? Eles perderam a batalha, eles foram derrotados. E no desespero, ele fez sacrifício radical, vamos dizer assim, a coisa mais grave. Que eu entendo que isso aí é a força das trevas, é o desespero das trevas. Então ele sim sacrificou o próprio filho. E ele fez isso em cima das muralhas, para que todos vissem. E aí diz que teve grande ira, mas não adiantou nada, porque Deus já tinha dado a vitória. Então Deus deixou claro que queria destruir Moabe. O que nós aprendemos hoje com essa questão militar, né? Essa guerra, essa, vamos dizer, estratégia dos 3 reis contra Moabe?
que Josafá, rei de Judá, se alia a Jorão, rei de Israel, e ao rei de Edom contra Moabe. Então, 3 contra 1. 3 é aquele número que simboliza Deus, a Trindade, a presença de Deus. Então, sim, foi o que Eliseu disse. Deus queria destruir Moabe e essa união dos 3 reis possibilitava isso. Então, diante da seca no deserto, Josafá toma a iniciativa de consultar Eliseu, o profeta do Senhor. Quando as coisas dão erradas, a gente sabe se humilhar. Mas é mais bonito a gente consultar o Senhor antes, em tempos de paz, e não esperar a guerra, né? Eliseu, o profeta do Senhor, afirma que a derrota de Moabe acontecerá e que o vale se encherá de água para saciar a rede do gado, a sede do gado, dos animais e do povo. Então, a vitória de Deus sobre Moabe era a vitória dos 3 reis. Ou a vitória dos 3 reis era a vitória de Deus. No Velho Testamento, esses inimigos, eles mostram a força das trevas. Principados, potestades, nações pagãs que pervertiam e desvirtuavam o povo de Israel com a idolatria, com a feitiçaria, com esses sacrifícios, com essas coisas absurdas. Então, por isso que Deus usou Eliseu para fazer justiça, uma ordem expressa de Deus: destrua Moabe. E sim, houve um evento sobrenatural que foi essas águas que brotaram da terra. Não foi vento, não foi chuva, mas saciaram a sede de todos.